Até ontem, herói. Hoje, vilão. Ramon acorda pela primeira vez, deixando um sentimento na cabeça de todo mundo, de dúvidas sobre quem ele realmente é, sobre o quão longe ele pode ir nesse esporte. Chegou como campeão do Arnold Classic e foi superado. E mesmo ele já tendo sido superado outras vezes, no Mr. Olympia, por exemplo, ele nunca havia sido derrotado por ele mesmo. A gente sabe que o Ramon poderia ter entregue mais do que ele entregou. Muitos esperavam, inclusive, alguns degraus de evolução por tudo que ele mostrou na temporada. Pela primeira vez, Ramon sobe com um físico inferior a uma competição passada em que ele já tenha estado. E é isso que gera exatamente dentro de todo mundo esse sentimento hoje de luto. Luto porque a gente tinha esperança. A verdade absoluta é que o brasileiro, ele deposita no seu atleta, no seu ídolo, esse sentimento de que o cara é o herói, que o cara vai salvar a moral, a índole, tudo que representa o nosso próprio ser, fica personificado nesses atletas. E assim como no futebol, em outros esportes, toda vez que um grande ídolo nosso perde, parece que foi nós mesmos que perdemos. Até ontem, se preparar em 6 semanas, era um trunfo de alguém que apenas com a genética do Ramon poderia se dar ao luxo de fazer. Hoje, é apontado como o maior erro que ele cometeu. Esse mesmo fator que tinha feito o campeão da categoria, o Rei Supremo Chris Bumstead, elogiá-lo, dizer que não sabia como, depois de tanto tempo parado, ele ainda assim apresentava tanto tamanho, foi por muitos dito que foi a melhor estratégia que ele poderia ter usado: descansar, deixar o físico dele recuperar. Hoje é apontado como o pior erro que ele poderia ter cometido. O fato é que nesse momento, ninguém, absolutamente ninguém, tá mais decepcionado, tá mais triste do que o próprio Ramon. E eu nem sou próximo dele para tentar falar isso com propriedade. Mas, sabendo da essência humilde, do quanto ele já conseguiu superar e de onde ele saiu, eu tenho certeza que o maior inimigo dele nesse mesmo momento é ele. É ele por saber que talvez ele pudesse ter feito mais. Talvez ele pudesse ter corrigido alguma coisa. Mas a história, obviamente, não acaba por aqui. E esse foi um capítulo ruim pra nós, pra gente que ama o esporte, pra gente que ama o bodybuilding. Um capítulo tanto quanto amargo, ver principalmente ele ter sido superado por um cara que até então não tinha ameaçado. Aliás, não tinha ameaçado ninguém no topo da categoria. Cabe uma reflexão aqui também, numa aspas, para dar parabéns pro campeão. Wesley Vissers veio dominante, com muita melhora. Já durante a preparação, muita gente comentava. No vídeo anterior tinha dito que ele seria o segundo lugar, que ele superaria Urs, Brion em companhia limitada. Só não sabia que ele seria bom o suficiente para superar o Ramon, o nosso Ramon. Mas foi, o fez com méritos. Esse capítulo já passou. É muito importante que você, que gosta do esporte, que ama o esporte, levante sua cabeça, assim como o Ramon precisa fazer. Levantem as suas cabeças e pensem no próximo capítulo. Por quê? Se você segue, acompanha e gosta da história do Ramon, desde que ele saiu do Acre, ele já foi algumas vezes desacreditado. Já foi algumas vezes visto como esse cara que não ia chegar em lugar nenhum, como esse cara que não tinha tanto potencial assim, esse cara tímido, esse cara mais recluso, e ele sempre entregou muito mais do que a gente imaginava. A história dele é digna de um livro, que dirá um dia talvez de um filme, e assim como todo grande filme, todo grande livro, não tem como um desfecho incrível e maravilhoso ocorrer sem que hajam alguns tropeços, sem que hajam algumas derrotas, sem que hajam alguns dissabores. Talvez a gente esteja de frente para aquele plot twist que está prestes a acontecer. O momento em que ele está mais acreditado, talvez seja o momento em que ele se torne mais forte. E motivado por isso, dotado dessa gana, ele esteja preparado então para o maior desafio da sua vida, o Mr. Olympia 2024. A edição de 60 anos desse grande evento talvez seja destinado para o Ramon poder escrever o capítulo final, ou o começo de um grande capítulo dessa história linda que ele construiu até agora de vida. Ramon, levanta a cabeça, você é o melhor Classic Physique do Brasil e nós confiamos que você está prestes a ser o melhor Classic Physique do mundo. Não vamos destruir os nossos ídolos, pessoal. Não vamos destruir os nossos ídolos.